Olá, queridos, aqui quem fala é o reverendo Roberto Barnabé. Que prazer em poder estar agora na sua casa e através desse vídeo levar a mensagem de fé, de coragem, a mensagem de ousadia. O nosso compromisso é com a Palavra de Deus. O Ministério Palavra de Fé tem semeado a palavra em todos os lugares, através de caravana, através de evangelismo e através da rádio. Eu tenho certeza que através deste vídeo você será muito abençoado. Nós temos o compromisso de pregar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, acima da religião, de denominações, o reino de Deus. Você será muito abençoado. Eu espero que hoje Deus fale ao seu coração. Se Deus tocar no seu coração, você deve entregar o seu coração a Jesus, procurar uma igreja e fazer uma aliança com Deus. Eu desejo de todo o meu coração que você seja muito feliz com toda a sua família. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo e seja abençoado com essa mensagem de fé. Pega a sua espada, se coloque de pé. Pessoas que nos ouvem através da rádio, aqueles que estarão nos ouvindo, nos assistindo através desse DVD. Há uma mensagem de Deus. A nossa preocupação é que vocês recebam de Deus. A nossa preocupação é que a igreja receba de Deus, para que a igreja seja totalmente alimentada. Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E nós hoje estaremos comendo do pão e bebendo do sangue, do vinho, através também da palavra, comendo da carne, bebendo também do sangue do Senhor Jesus, através da sua palavra. Pegue e abra em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Todos encontraram, digam amém. Amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Ó Deus, rogamos a Ti toda graça e proteção para que não haja impedimento no nosso meio, para que tudo aquilo que estiver tentando impedir essa palavra nas mentes, nos corações, seja agora retirado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Profetizamos, Senhor Deus, que a Tua palavra é o pão vivo, a Tua palavra verdadeiramente é comida, e o Teu sangue verdadeiramente é bebida, Senhor, para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, para podermos, Senhor Deus, não sermos vencidos pelo inimigo tentador, para não sermos vencidos pelo mal, não sermos vencidos pelo pecado, Senhor. Por isso precisamos nos alimentar da Tua carne e também beber do Teu sangue, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. 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 Você pode se assentar. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque não existe nada mais eficaz na mensagem do Evangelho, que é a boa nova. Boa nova. Boa nova de quê? A boa nova é que o Jesus Cristo que nós servimos, Ele é Senhor e Salvador sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo. Ele é o Senhor e Salvador sobre todas as tentações.
Boa nova é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Por isso que o Evangelho é boa nova. Não teria nada poderoso, não teria nada eficaz, se Jesus Cristo fosse vencido pela tumba fria, ou tivesse com seus restos mortais em algum mausoléu, então seus ossos sendo mumificados, a sua vida sendo empalhada, e nós pudéssemos ver os seus restos mortais. Esse Jesus que muitos estão ainda vivenciando, um Jesus crucificado, ensanguentado, um Jesus com expressão de sofrimento, esse Jesus que leva um sentimento de dor, que as pessoas ainda estão devotando oração, devotando a fé a um Jesus crucificado, ensanguentado, banhado de todos os males possíveis. Não é esse Jesus que nós servimos. O Jesus que nós servimos, Ele venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele é Senhor e Salvador. Muitos gostariam que suas vidas perpetuassem, mas há muitos políticos, artistas, há muitos líderes religiosos que não podem ter a ascensão que Jesus teve, não podem dizer que venceram a morte, que pelo tempo foram esquecidos, que pelo tempo foram deixados para trás. Sabe por quê? Suas mensagens, suas vidas não são tão incitantes, não incendiam mais as almas, suas palavras não podem mais ecoar. Sabe por quê? Porque os seus restos mortais se encontram em algum lugar. Mas aquele que nós servimos, Ele venceu a morte, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos o adorando, porque Ele é Senhor do pecado, Senhor da morte, Senhor sobre todas as coisas. Ele venceu. Se Ele venceu a morte, significa que nós também venceremos. A Bíblia diz que Ele é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou. Lázaro ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Mas morreram. Lázaro, quando saiu do sepulcro, ele saiu com suas vestes ainda suja, daqueles 4 dias que ele ficou na sepultura. Se você ler a Bíblia, quando Jesus ressuscitou, as suas vestes, que foi envolvido no seu corpo, estava ali na sepultura. A Bíblia diz que ele veio com uma nova veste. É um símbolo do que vai acontecer. Seria esse corpo natural, e nós vamos ter corpo espiritual. Seria esse corpo corruptível, nós teremos corpo incorruptível. A maior herança do Evangelho, a maior estrutura da pregação do Evangelho é a mensagem da doutrina da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, em vão seria a nossa fé. Se Cristo fosse vencido pelas trevas, se Cristo fosse vencido pela morte, porque a morte simboliza esse período em que separa as pessoas que amamos. A morte veio por causa do pecado, a morte é uma consequência do pecado. Se Jesus fosse vencido pela morte, nós não teríamos esperança nenhuma, não teríamos certeza. Ele mesmo falou, Ele mesmo disse em João 14: eu vou preparar-vos lugar, para que
estejais vós. Ele foi preparar lugar, e ele mesmo falou: eu voltarei para vós. Isso é promessa. Você pode aplaudir ao Senhor? É promessa, é promessa. É promessa incondicional. Que Jesus vai voltar é promessa incondicional. Isso não depende se você quer ou se você não quer. Não depende se o mundo está violento ou está menos violento. Isso não depende se as pessoas estão se amargando ou estão se amando. Isso não depende de homens, não depende de nenhuma sensação emocional. É promessa incondicional. Não importa o que está acontecendo nos mundos, não importa o que está acontecendo agora em qualquer lugar, esse globo terrestre, nada vai mudar a promessa que ele fez. Ele vai voltar. Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Igreja, se prepare. Jesus está voltando. Ele falou: eu vou preparar um lugar, mas voltarei para vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não importa se as pessoas não veem, não importa se as pessoas não dão ouvidos, mas ele vai voltar. Uma promessa condicional depende da outra parte, de obrigações da outra parte. Mas essa promessa não é condicional. Essa promessa é incondicional. Essa é a grande esperança do sepulcro vazio. Que o nosso Jesus Cristo, ele não ficou na sepultura como havia dito. É o Evangelho que não está na superficialidade da sua ação histórica, não está na superficialidade de uma ação científica de defesa da fé cristã, mas o Evangelho tem todas as probabilidades, todas as comprovações históricas. O Evangelho tem resistido durante esses anos as afrontas do mal, as perseguições, as lutas, os trancos, as ameaças, as investidas do diabo contra os pastores, contra as igrejas. Não adianta, porque esse Evangelho não é de pastor, não é de denominação, esse Evangelho não é de nenhuma igreja, esse Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo venceu por nós. Ele que é vencedor. Quando as mulheres foram levar as especiarias para colocar no corpo do Senhor Jesus Cristo, elas se deparam com a pedra removida. Precisava de muitos homens para mover aquela pedra. Glória a Deus. Nada poderá deter o poder daquele que venceu a morte. Nada poderá deter o poder daquele que venceu o pecado, venceu o diabo, aquele que liberou o perdão quando estava sendo acusado, achincalhado naquela cruz, se esvaziou de si mesmo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse poder da ressurreição é que nos faz pensar que a nossa vida está garantida, a nossa vida está debaixo de uma unção que não pode ser revogada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, verso 25, que Jesus está ao lado do Pai. Existem ainda muitas teorias tentando refutar a
da vitória de Jesus sobre a morte. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo. Se Jesus não venceu a morte, o Evangelho não passa de uma dosagem de literatura histórica, simplesmente para nos fascinar, mas não para transformar, para mudar a nossa essência mais brusca, mais grotesca, interiorizando todo o mal dentro de nós. Esse Evangelho tem poder de adentrar a mais profunda camada da nossa existência, porque o Evangelho é vencedor. Nenhum rei, nenhum imperador, nenhum político, nenhum ditador fez o que Jesus fez. Lenin promoveu a revolução que só trouxe desesperança, só trouxe embaraço, confusão, morte. Stalin também só promoveu uma revolução de desgraça. Hitler fez uma revolução com a sua ideia psicótica, paranoica, levou milhares de pessoas a morrerem. Jesus fez a maior revolução. Jesus fez a revolução de pregar a graça salvadora, de pregar o amor, de pregar a esperança, a revolução de unir aqueles que estavam desunidos, de ajudar aqueles que estavam afastados. Jesus pregou a maior revolução, dando ao homem livre acesso ao Pai através da sua carne, através do seu sangue. Ele tirou todo o impedimento, o abismo que havia entre o homem e Deus. Ele fez a ponte por nós. Ele fez a maior revolução, nos tirou das trevas para a luz. Isso é revolução. Ele fez a maior revolução. Ele abriu o acesso ao Pai e disse que agora, se você quer ir a Deus, é só falar no seu nome. Quando você ora no nome de Jesus, Deus te atende. Essa é a maior revolução. Ninguém pode contestar essa verdade, porque quando foram buscar Jesus na sepultura, ele não estava. Esse Jesus, ele é Deus. Esse Jesus é quem servimos, ele é Senhor. Não é um Jesus pobrezinho, coitadinho, ensanguentado, molenguinho. Ele é um Deus poderoso, vivo, eterno, que está ao lado do Pai. Glória a Jesus. Se Cristo não ressuscitou, como é inútil a fé que nós temos nele. Se Cristo não ressuscitou, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em pecado. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos pensando que aqueles que morreram em Cristo também estão em pecado e perdidos. A ressurreição é a causa distinta, clara, entre Jesus e todos os outros fundadores de religiões. Ninguém pode comparar o corpo do Senhor Jesus Cristo com o corpo de Maomé, de Confúcio, de Buda, de Moisés, de Lao Tse Tume, Zoroastro. Ninguém pode comparar o corpo do Senhor Jesus Cristo, porque essas pessoas foram sucumbidas na sepultura. Jesus não! O corpo dele não viu a corrupção. Ele não viu a corrupção, não se deteriorou. O seu corpo não foi exposto aos vermes, não foi exposto à deterioração dessa vida. Glória a Deus! Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus! A maior importância da ressurreição não está no passado. A maior importância da ressurreição de Cristo Jesus está no presente. Porque a Bíblia diz que Ele está vivo. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Se Cristo estivesse
mumificado no caixão, como Ele incendiaria as nossas vidas, e milhares de pessoas no mundo, com o mesmo poder de 2000 anos atrás. Se Cristo não estivesse vivo, como seria a sua mensagem? Alguns tentam dizer que o corpo de Cristo foi raptado, ou que os discípulos tiveram uma ilusão ótica. Alguns tentaram refutar que os discípulos estavam mentindo, mas a Bíblia responde: o corpo de Cristo não era um fantasma. Jesus não se mostrou de maneira que fosse um fantasma, um plasma. Jesus, quando perpassou a porta, Ele mostrou a sua mão, mostrou o seu lado e disse: aqui as marcas. E eles puderam testificar as cicatrizes nas mãos, e Jesus comeu com eles. Não era um fantasma, não era um espírito sem corpo. Jesus estava com um corpo verdadeiro, glorificado, exaltado, vencedor. Jesus não foi reanimado como foi Lázaro. Jesus, Ele venceu a morte. Lázaro teve que morrer novamente. Jesus não teve que morrer outra vez. Romanos 6,9 diz que Ele é vencedor. Tomou as chaves da morte e do inferno. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Glória a Jesus! A ressurreição de Jesus não teve um corpo de reencarnação, que sofreu processo de mutação, e até que esses processos pudessem chegar a um ponto de santificação e pronto. Nada disso. Porque uma pessoa, como diz a teoria de algumas religiões, duas pelo menos que eu entendo, que creem na teoria da reencarnação. Então Jesus não seria identificado, porque uma pessoa, quando se reencarna, como dizem eles, segundo as suas teorias, então Jesus não seria reconhecido. Mas a Bíblia diz que Jesus voltou para estar com seus discípulos. Jesus ficou 40 dias com seus discípulos. Ele foi reconhecido, ele foi visto, ele estava no seu próprio corpo glorificado, com a mesma personalidade. Jesus não foi um iluminado, não passou pelo processo de nirvana a chegar a não. Jesus Cristo venceu a morte porque Ele é Deus. A ressurreição de Jesus não foi uma visão, algo que está no inconsciente. Não foi uma falha do ego e passou então as fantasias do inconsciente. Nada disso. Os discípulos puderam conhecer Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi visto por muitas pessoas, e não só visto, mas elas tocaram em Jesus. Jesus se alimentou à vista de todas as pessoas. A ressurreição é a resposta de que nós servimos a um Deus vitorioso. A ressurreição de Jesus não é um mito, nem uma lenda, como de Alice no País das Maravilhas, como de Papai Noel. Jesus é Senhor e Salvador. Ele veio a esse mundo. A Bíblia diz, em 2 de Pedro, eu quero que você leia comigo. Olha o que Pedro está falando, justamente para a defesa do Evangelho, a fim de revogar uma fé inabalável, para não ser ludibriado através de mentiras. 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 16. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o que, irmãos? Fábulas artificialmente compostas
mas nós mesmos vimos a sua. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Ele é Senhor e Salvador! A ressurreição de Jesus, se fosse mentira, os discípulos não teriam obtido sucesso em proclamar a ressurreição em Jerusalém, no mesmo lugar, na mesma época e em meio a muitas testemunhas oculares. Se a ressurreição de Jesus Cristo não fosse verdadeira, fosse uma alucinação dos discípulos, havia muitas testemunhas oculares, eles teriam negado a pregação dos discípulos. Cristo apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, depois a Tomé, aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aos pescadores ou pescadores na praia, e a Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 ao verso 8. Se os discípulos tivessem sofrido uma alucinação, uma gerência do inconsciente sobre o todo eu do ser humano, isso ocorre em poucos segundos, não pode ficar permanentemente na vida da pessoa. Esse transbordamento do inconsciente para o consciente não é algo que fica o dia inteiro, uma hora, nada disso, são segundos. Segundo a hipótese, muitas teorias disseram que os discípulos sofreram a alucinação, que Jesus Cristo havia ressuscitado, mas tudo obra de suas mentes, sonhos de suas imaginações. Se isso fosse verdade, esse Cristo poderoso não teria ficado com os discípulos após a ressurreição 40 dias. 40 dias Jesus caminhou com os discípulos, ficou com os discípulos, até que ele foi assunto aos céus. Então não foi alucinação. Jesus Cristo venceu a morte, e depois que venceu a morte, ainda ficou com os seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. As alucinações partem dentro do inconsciente e não duram muito tempo. Como pode ser? A alucinação é algo que é da imaginação, da mente mais profunda do ser humano. Se Jesus falou e realizou coisas surpreendentes, inesperadas com seus discípulos, Atos capítulo 1, verso 4 ao verso 9, como uma pessoa real poderia estar falando que Jesus Cristo foi a alucinação da mente dos discípulos? Satanás tenta de todas as maneiras lançar todo ódio, toda inveja, toda sujeira sobre o Evangelho Salvador, sobre a obra de Jesus Cristo, tentando lançar os homens de Deus para toda a sujeira dessa vida, para estar acusando as pessoas. Essa é a obra dele. Não tem como negar, o mundo sabe disso. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Você não serve um Deus fraquinho, você não serve um Deus que está caidinho, você não serve um Deus que está fraquinho. O teu Deus é o Deus de todas as coisas. Ele mesmo falou, ele mesmo disse: aquele que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Só quem tem a vida pode dar vida. Só quem é o Senhor da vida pode dar esperança de vida. Glória a Jesus. Preste atenção no que eu quero dizer. Isso é muito importante. O Evangelho vem para nos livrar do pecado, para nos direcionar para o caminho da verdade. O homem exerce o livre-arbítrio, Deus não tirou e não exerce qualquer influência para a obra da salvação. Cada um escolhe o que quer, cada um busca o que quer. Mas eu quero dizer, como a Bíblia revela tão taxativamente, que Deus é bom, que Deus é amor,
que Deus é misericórdia, essa mesma fonte de revelação após Jesus Cristo é a maior obra da revelação do coração do Pai, a Bíblia. Se ela revela que Deus é compassivo, que Deus é amoroso, que Deus é benigno, essa mesma Bíblia diz que o inferno existe. Se você refutar o inferno, você também tem que refutar que Deus é bom. Ao céu e ao inferno. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Qual é o teu caminho? Para onde você quer ir? O inferno é lugar de trevas. O inferno é lugar de dor. Jesus, quando tratou do inferno, falou que haverá dor e ranger de dentes. E para lá serão lançados todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Não brinque com o Evangelho, não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de estar na igreja e estar no mundo. Você está tomando uma decisão. A obra que Jesus fez não tem como ser impedida na tua vida, a não ser que você não queira. Ninguém pode dizer que não é partícipe da ressurreição de Jesus por causa de vícios, por causa de pecado, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de filho, por causa de trabalho, por causa disso e aquilo. Ninguém pode dizer nada, porque a vitória pelo sangue de Jesus não pode mais ter impedimento para nós. Pastor, eu estou bem fria porque o meu marido, eu estou bem frio porque minha esposa. Você está frio porque você quer. A grande realidade é essa. A vitória, irmãos. Se você crer, essa vitória vai chegar na sua vida. É triste porque muitas pessoas que conhecem Jesus só pelo intelecto. Não conhecem Jesus no fundo da alma, do coração. Elas não têm compromisso com Jesus. Talvez você chegou aqui, está achando que Deus não pode cuidar dos seus problemas, da sua causa. Eu quero dizer que Jesus te ama. A coisa mais importante na vida é você. Você é mais importante do que bens materiais, do que carros, do que riqueza. Você é mais importante do que tudo. A tua vida é mais importante do que tudo. E Deus enviou o seu Filho para salvar você, salvar a mim, salvar a humanidade. Ele veio para você ter vida. Vida. A Bíblia diz que lá no céu não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais prantos. Lá não haverá recordação de coisas que nos entristeceram aqui nesse mundo, nesse patamar terreno, físico. Lá nos céus, a Bíblia diz que não entrará maldição. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Já não haverá mais noite, porque o Senhor será o sol e brilhará todos os dias sobre a justiça. Aleluia! Lá não haverá mais aleijados, mais coxos, cegos, mudos, surdos. Não haverá mais necrópse, não haverá mais hospitais, não haverá mais pastores para pregar, não haverá mais advogados para advogar, não haverá mais médicos para medicarem, porque lá não haverá doença, não haverá problema, todos serão livres de todos os males. Não haverá mais nada de preocupação, porque não entrará mais pecado, não entrará mais o mal. Aleluia! É esse Deus a quem servimos. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a sua vida. Deus se preocupa com a sua alma. E você pode vir para Ele da maneira como você está. Se no teu coração você deseja realmente ter a vida de Cristo Jesus na sua existência, Ele vai te salvar dos seus medos.
vai te salvar dos seus embaraços. Ele vai te salvar das suas lutas, das suas aflições, dos seus conflitos interiores, porque Ele é Deus. Não estamos falando de alguém que está dando somente uma base. Eu não quero suscitar uma argumentação de que nós devemos pregar o amor simplesmente por uma ideologia. Nós estamos pregando o amor do Cristo, Senhor e Salvador, que venceu a morte. E Ele está aqui pronto para te ajudar. Não importa qual é o seu problema, qual é a sua aflição, não importa o que você está enfrentando, eu quero dizer para você, aquelas mulheres foram buscar Jesus naquela sepultura, porque elas achavam que Jesus ainda estava morto. Jesus ainda estava naquela tumba fria. A sensibilidade do poder de Deus em muitos de nós ainda tem sido tão superficial. Quando estamos como Maria e as mulheres que foram tristes, levando as especiarias para colocar no corpo de Jesus. Deus enviou 2 agentes celestiais para dizer a elas: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. O anjo estava revelando àquelas mulheres que Jesus Cristo não podia ficar entre os mortos. E muitas vezes o nosso sentimento em relação a Jesus Cristo é como se Ele estivesse na sepultura ou pendurado numa cruz. Porque estamos tão encaminhados, estamos sempre dominados, cerceados pelo mal. Quando as circunstâncias, os cercos, as trincheiras malignas se levantam contra nós e nos arriamos, perdemos a fé, perdemos a esperança. Parece que o Cristo que nós adoramos é um Cristo fraco. Não existe mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Só Ele é Senhor, só Ele é Salvador. Você não está servindo a um homem, você está servindo a um Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele mesmo falou: aquele que vem a mim, vem o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós não podemos ter um evangelho simplesmente para nos entreter, um evangelho simplesmente para ocupar um espaço da nossa vida social. O evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador. É esse evangelho que nós pregamos, de um Cristo ressurreto, Salvador. Talvez você esteja se questionando. Eu quero dizer: apresente a Deus a sua luta, as suas preocupações, apresente a Deus os seus defeitos, apresente a Deus as suas tristezas, os seus pecados. O que Jesus falou? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lance sobre ele a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele a sua preocupação. Ele é Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Ele é Deus, Ele é Deus. Jesus não foi um farsante, Jesus não foi um charlatão, Jesus não foi um mentiroso, Jesus não foi mais um político, um líder religioso. Jesus, Ele revelou o coração do Pai. Ele é o Verbo eterno. Ele estava na criação de todas as coisas, de João capítulo 1. Ele se tornou carne por causa de nós. A Bíblia nos diz, Hebreus capítulo 4,
16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas como nós, ele foi tentado sobre todas as coisas, mas ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é vencedor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sabe por que eu não tenho que acender velas para as almas? Porque não existe após a morte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Após a morte segue-se o juízo. E o Senhor voltará para aqueles que o aguardam. As nossas decisões interferem diretamente no nosso destino. O que você decide aqui, isso implicará na sua vida eterna. Se é com Deus ou longe de Deus. Quando eu falo de vida eterna, isso muito me emociona. Porque não haverá mais uma chance. Jesus nunca mencionou o purgatório. Não existe um lugar que as almas serão tratadas, reeducadas. Não existe isso na Bíblia. Não existe. Não existe. E não existe. É mentira, sofisma. A verdade é a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade, e ela vos. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Coríntios 13, 8. É a palavra de Deus, meu irmão. Verdade é verdade. Não adianta acender vela, sufrágio, missa, nada disso resolve. Nada disso. Mas se você fizer uma confissão diante de Jesus Cristo, de todo o teu coração, isso resolve. Eu quero que você feche os olhos. Em nome de Jesus. Jesus Cristo está aqui porque a sua palavra é viva e eficaz. Ele está tocando no seu coração. Aleluia! A sua vida é muito importante para Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ter dinheiro, fama, granjear nessa vida bens materiais, ser importante, ser bajulado, ser elogiado, ter prestígio e ter a sua alma queimando no fogo do inferno. Não vale de nada. Não vale de nada. Nós não somos os pagãos que pensam que a alma perecerá, que ele vai se evaporar. Nada disso. Jesus falou que lá haverá choro e ranger de dentes. Se haverá choro e ranger de dentes, o corpo vai sentir e a alma vai sofrer. Eu não fico preocupado com aquilo que Jesus não diz. Eu fico preocupado com aquilo que Jesus diz. A isso eu dou atenção. Ele diz que há um céu de luz para você, meu irmão. Tenha atenção a isso. Há um céu de luz para você. Você está aqui porque Jesus tocou no seu coração. Eu sei que você está intercedendo por alguém na sua família. Tem pessoas que ainda não são salvas na sua casa. Há pessoas que ainda estão agarradas aos bens materiais, aos vícios. Pessoas presas a uma vida social franqueada simplesmente por aparência, por fachada, mas por dentro são sepulcros caiados. Fedem, cheiram mal. Ore por ela, ore por ela. Sua família poderia estar aqui nessa casa espiritual. Ore por ela, ore, interceda por sua família. Nada seria importante se nós não chegássemos nesse momento de você interceder por sua família, interceder por sua casa, apresentar a Jesus Cristo, não um Cristo que não possa resolver, um Cristo que não possa se habilitar a tomar as suas causas, mas apresentar um Cristo, aquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. A esse sim, é esse
vida no altar. Chega aqui no altar de Deus. Coloque a sua vida no altar. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe muito bem que nessa hora você não pode parar. Você não pode deixar que a sua fé seja impedida por nada, por nada. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra do Senhor. Eu quero pedir aos pastores, obreiros, por favor, puxe essas pessoas. As pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam de intercessão. A nossa fé, ela pode abalar, sim, abalar a estrutura do mal, abalar toda obra maligna. A nossa fé, meu irmão, consagre a sua vida, consagre a sua casa, consagre tudo ao Senhor. Entregue a Ele, entregue ao Senhor. Eu quero pedir aos pastores para que unjam, aos nossos intercessores, por favor, vamos levantar um clamor nessa hora. Vamos levantar um clamor nesse instante. É muito importante, nós estamos lutando contra os poderes das trevas. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, nessa noite nós queremos orar de uma forma especial. Ó Deus, nós queremos pedir para os teus servos que vieram aqui nesse altar, representando, ó Deus, algum amigo, algum familiar. Ó Deus querido, que tu possa, Senhor, estar honrando a fé dos teus filhos. Ó Deus, porque sabemos que muitas famílias estão perecendo. Ó Deus, quantos jovens estão, Senhor, ó Deus, com as suas vidas nas mãos de Satanás. Quantos homens e mulheres, ó Deus, que não tem mais sonho, não tem mais perspectiva. Mas nessa noite nós fazemos uma oração de fé, porque nós acreditamos que tu és o nosso Deus. Nós acreditamos, Senhor, que tu cuida das nossas causas. Ó Jesus, tu és o nosso advogado, tu és o nosso mediador. Ah, Senhor, vai pegando as nossas causas, vai pegando as causas dos teus filhos. Ó Deus querido, que a tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á. Então nós estamos tomando posse, Senhor, da tua palavra. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que nessa noite possa haver salvação, libertação, possa haver cura, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus querido, e que na casa, Senhor, dos teus servos, ó Senhor, que essa bênção se estenda na casa dos teus servos, na casa dos familiares, dos amigos, em nome de Jesus. Porque sabemos que hoje, aqui nesse lugar, foi operado um milagre. Ó Deus, que tu és o Deus de milagres. E nós acreditamos, Senhor querido, e nós confiamos nas tuas promessas. E é no nome de Jesus que nós, Senhor, já te agradecemos, porque cremos nas tuas promessas. Amém. Senhor, nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Eu sei que muitos aqui vieram à frente, apresentando família, cônjuge, apresentando, Senhor Deus, causas que nenhum homem pode resolver, mas estão entregando ao Deus Senhor, chamado Jesus Cristo ressurreto, vivo, à destra do Pai. Confiamos em tuas mãos, Senhor, essas vidas, porque também nós somos tão dependentes como Ele, Senhor Deus. O Senhor só nos separou para ministrarmos, mas fiel é a